Iniciaremos a partir de agora o treinamento sobre prevenção de infecção primária da corrente sanguínea associada a catéter venoso central. Definições. Nos Estados Unidos, a mortalidade por infecção de corrente sanguínea é de aproximadamente 10% a 25%. No Brasil, é de aproximadamente 40%. 65% a 70% dos casos de infecção de corrente sanguínea são preveníveis, sendo notificadas à Anvisa apenas as IPSU. Principais agentes etiológicos: Estados Unidos, prevalência de cocos grão-positivos. Brasil, Acinetobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa. 55% dos Acinetobacter spp são resistentes a carbapenêmicos. 54% das Klebsiella spp são resistentes à cefalosporina de terceira geração. 36% dos Pseudomonas aeruginosa são resistentes a carbapenêmicos. Fatores de risco. Principal fator de risco: duração prolongada da cateterização. Hospitalização prolongada antes da inserção do catéter venoso. Alta densidade de colonização microbiana no local de inserção. Alta densidade de colonização microbiana no lúmen do catéter. Cateterismo femoral em adultos. Número maior de lúmens e vários catéteres por paciente. Neutropenia. Proporção reduzida de enfermeira-paciente na UTI. Nutrição parenteral total. Cuidado inadequado com o catéter, por exemplo, manipulação excessiva. Obesidade IMC maior que 40. Prematuridade. Transfusões, especialmente crianças. Meus 5 momentos para a higiene das mãos. Foco no cuidado do paciente com catéter venoso central. Imediatamente antes de qualquer tipo de manipulação do catéter e do sistema de administração do medicamento intravenoso, tais como: segunda, inserir catéter, antes de calçar luvas estéreis. Retirar catéter, antes de calçar luvas não estéreis. Trocar curativo, coletar sangue e antes de preparar materiais ou equipamentos relacionados a estes procedimentos. 2b. Acessar, abrir, o sistema de administração infusão intravenosa. 2c. Preparar medicação para infusão pelo catéter. Número 1. Antes de tocar paciente. Número 2. Antes de realizar procedimento limpo-asséptico. Número 3. Após risco de exposição a fluidos corporais. Número 4. Após tocar no paciente. Número 5. Após tocar superfícies e próximas ao paciente. Imediatamente após quaisquer tarefas que possam envolver exposição potencial a fluidos corporais, tais como: 3a. Inserir ou remover o catéter. 3b. Coletar sangue do catéter. Nunca toque um catéter sem higienizar as mãos. Tipos de catéteres venosos centrais. Catéter de curta permanência, não tunelizados. Não possuem nenhum mecanismo para prevenção de colonização extraluminal. Utilização por curto período. Atenção! O CDL é um catéter venoso central de curta permanência não tunelizado. Catéter de longa permanência, semi-implantado, tunelizados. Mecanismo para evitar a colonização bacteriana pela via extraluminal. Necessidade por períodos mais prolongados. Catéter de artéria pulmonar. Dispositivo inserido percutaneamente através de um introdutor de Teflon em veias centrais para monitorização hemodinâmica. 30 cm ou mais. Catéter de longa permanência totalmente implantado. O acesso ao vaso central dá-se por intermédio da punção de um reservatório implantado cirurgicamente sob a pele. A entrada de bactérias é impedida pela própria pele supraadjacente. Tipos de catéteres venosos centrais. Catéter central de inserção periférica. Dispositivo intravenoso inserido por meio de veias superficiais ou profundas de membros superiores ou inferiores, com a extremidade posicionada no terço distal da veia cava superior ou na porção proximal da veia cava inferior, podendo ser inserido de forma tunelizada. Catéter umbilical. Dispositivo de acesso vascular central inserido por meio da artéria ou veia umbilical, utilizado exclusivamente em neonatos. Fisiopatologia da infecção de corrente sanguínea. Colonização extraluminal. Predomina nas primeiras 2 semanas após implantação do catéter venoso central. Sugere contaminação durante a inserção. Pode ser resultado da antisepsia inadequada da pele do paciente no momento da inserção do catéter. Pode estar relacionada com a colonização do sítio de inserção do catéter venoso. Colonização da via intraluminal. Predomina após 2 semanas seguintes à implantação do catéter venoso central. Pode estar relacionada com a colonização das conexões.
pode estar relacionada com a contaminação dos fluidos infundidos. Colonização da ponta do dispositivo. Disseminação hematogênica em pacientes com infecção de corrente sanguínea de outra origem. Principais medidas preventivas para infecção de corrente sanguínea. Higienização das mãos, preparo da pele, cuidados com o sítio de inserção, estabilização dos catéteres, coberturas estéreis, preparo e administração de soluções, avaliação diária da necessidade dos catéteres. Inserção do catéter venoso. O local de inserção do catéter influencia no risco de complicações. Maior risco. Membros influenciadores, veias dos pulsos e braços, jugular interna, femoral. Menor risco. Membros superiores, veias das mãos, subclávia. Inserção do catéter venoso. Para escolher o sítio de inserção ideal devem ser considerados os seguintes fatores: presença de catéteres pré-existentes, deformidades anatomicas, risco de complicações mecânicas, sangramento, pneumotórax e outras, conforto do paciente, segurança, manutenção da asepsia, disponibilidade do ultrassom à beira-leito para guiar a punção. A adequada higienização das mãos para a inserção dos catéteres venosos minimiza as chances de infecção do sítio. Preparo cirúrgico das mãos com solução antisséptica. Luva estéril. Inserção do catéter venoso central. Preparo cirúrgico das mãos. Esponjas estéreis com clorexidina 2%. Tempo de duração: 3 a 5 minutos de fricção. Atenção! Torneira sem acionamento manual. Secar as mãos com compressa ou toalha. Absorvente estéril. Observação: o médico já deve estar paramentado com gorro, máscara e óculos antes de iniciar a degermação das mãos. Ordem para higienização. Mãos antebraços. Limpar sob as unhas com as cerdas da escova, sob a água corrente. Manter sempre as mãos acima dos cotovelos. Enxaguar no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo o resíduo do produto. Cuidado! Não contaminar as mãos após realizar este processo. Higienização simples das mãos. Indicada para o circulante de sala. Duração de 40 a 60 segundos. Fricção antisséptica das mãos com álcool. Indicada para o circulante de sala. Duração de 20 a 30 segundos. Estabelecer ações de barreira máxima estéril. Utilização de EPIs. Médicos. Capote estéril. Luvas estéreis, gorro. Máscara cirúrgica. Óculos de proteção. Circulantes, gorro. Óculos de proteção e máscara cirúrgica. Materiais e insumos. Campo estéril e amplo. Cabeça aos pés. Materiais devidamente processados. Identificar. Integridade da embalagem e validade. Abertura imediatamente. Antes do procedimento. Catéter duplo lumen e catéter venoso central. Pacientes UI catéter. De longa permanência. Inserção no bloco cirúrgico. Escolha do sítio de inserção. Avaliar o risco para eventos adversos não infecciosos, como o pneumotórax. Catéter duplo lumen não deve ser poncionado em veia subclávia devido ao risco de estenose. No complexo hospitalar de Contagem, a primeira escolha para catéter venoso central é a veia jugular. No Hospital Municipal de Contagem, a punção da veia femoral deve ser justificada. Inserção guiada por ultrassom. Antissepsia da pele. Degermação. Clorexidina degermante 2%. Degermação em área ampla. Sentido vai-vem. Mínimo 30 segundos de aplicação. Retirar excesso com gás estéril. Se necessário, usar soro fisiológico 0,9%. Antissepsia. Clorexidina alcoólica 0,5%. Almotolia deve ser aberta no momento do procedimento. Sentido vai e vem. Mínimo 30 segundos de aplicação. Aguardar secar espontaneamente, mínimo de 2 minutos antes da inserção. Preparo da pele do paciente. Remover os pelos apenas se necessário, utilizando o tricótomo elétrico. Retirar sujidade visível com clorexidina degermante. Movimento de vai e vem. 30 segundos de aplicação. Aguardar secagem. Preparar a pele com clorexidina 0,5%. O sítio de inserção do catéter não deve ser tocado após a aplicação. Do antisséptico. Técnica no touch. Gorro mais óculos. Máscara cirúrgica. Capote estéril de manga longa. Campo estéril amplo. Utilizar barreira estéril completa. Preparo da pele dos neonatos. Retirar sujidade visível com clorexidina degermante 2%. Movimento de vai e vem. 30 segundos de aplicação. Aguardar secagem.
Usar produto contendo clorexidina alcoólico 0,5% ou aquoso 0,2%. O sítio de inserção do catéter não deve ser tocado após a aplicação. Do antisséptico. Técnica no touch. Gorro mais óculos, máscara cirúrgica, capote estéreo de manga longa, campo estéreo amplo. Utilizar barreira estéreo completa. Cuidados durante a inserção. Mínimo de tentativas de punção. Múltiplas tentativas de punções comprometem o vaso, aumentam custos e os riscos de complicações. No complexo hospitalar de Contagem, sugerimos que a partir da segunda tentativa de punção sem sucesso, as posteriores devem ser realizadas por outro médico. Contaminação durante o procedimento. Falhas no processo de inserção podem contribuir para a ocorrência de evento adverso infeccioso. Deverá ser relatada qualquer não conformidade evidenciada. Preparo e administração de soluções. Frascos de medicamentos multidoses utilizados por mais de um paciente devem ser armazenados e rotulados de forma adequada e não devem entrar na área de atendimento imediato ao paciente, por exemplo, sala cirúrgica, carro de anestesia. Se frascos multidoses entrarem na área de assistência ao paciente, eles devem ser dedicados para administração em um único paciente e descartados imediatamente após o uso. 1. Higieniza as mãos antes de acessar materiais, suprimentos, frascos de medicamentos ou soluções intravenosas e durante preparo e administração de medicamentos. 2. Utilizar técnica asséptica em todos os aspectos da utilização de frascos de medicamento, preparação e administração de medicamentos parentais. 3. Armazenar, acessar e preparar medicamentos e materiais, suprimentos em uma área limpa ou superfície limpa. 4. Evitar o contato não estéril com áreas estéreis dos dispositivos, recipientes e medicamentos. Após um evento de emergência, descarte todos os frascos de produtos parentais estéreis abertos ou perfurados com agulha, soluções intravenosas e recipientes de uso único. Nunca guarde seringas e agulhas desembrulhadas, pois a esterilidade não pode ser assegurada. 5. Desinfetar o diafragma, borracha, do frasco ampola de vidro com gás e álcool 70% antes de inserir uma agulha ou quebrar a ampola. 6. Não misture as sobras de medicamentos parenterais, frascos ou soluções intravenosas, para a administração posterior. 7. Não transportar seringas de medicamentos em bolsos ou roupas. 8. Nunca utilizar um recipiente de solução intravenosa, por exemplo, bolsa ou frasco de soro, para obter soluções de flashing para mais de um paciente. 9. Nunca utilize materiais de infusão, tais como agulhas, seringas, sistemas de infusão, para mais de um paciente. Injetores laterais. Realizar desinfecção usando suave padronizado no complexo hospitalar de Contagem antes de acessar o sistema. Usar tampa de proteção para todas as vias de injeção quando não estiverem sendo utilizadas. Após cada manipulação dos injetores, a tampa de proteção deverá ser trocada. Manutenção do catéter venoso central. Primeiro curativo. Responsabilidade: equipe médica ou de enfermagem. Material: gaze estéreo, cobertura primária, e filme transparente estéreo ou fita adesiva estéreo, cobertura secundária. Identificação: data da punção e do curativo. É importante: a troca do primeiro curativo deve ser realizada após 24 horas. Realizar a troca antes deste período se houver sangramento em grande quantidade, sujidade, perda de integridade ou umidade. Cuidados com o curativo. Filme transparente estéreo. Indicações: sítio limpo e seco. Pode ser utilizado em todos os sítios de inserção. Gaze estéreo. Indicações: sítio sangrante, sudorético, exsudato. Cobertura secundária deve ser estéreo. Periodicidade de troca. Gaze estéreo, a cada 24 horas. Filme transparente estéreo, no máximo 7 dias. Realização do curativo. Obrigatoriedade: o curativo do acesso central deve ser estéreo para proteção do sítio de punção, tanto o filme transparente individual ou em conjunto com as gases estéreis. Caso necessário, devido à anatomia, sítio jugular, ou peso do catéter, catéter duplo lumen, poderá haver reforço com curativo não estéreo, fita adesiva de micropone nas bordas do curativo estéreo, pois o contato direto com o sítio de punção deve ser obrigatoriamente estéreo. Paramentação. Higienização simples das mãos, gorro, máscara cirúrgica, luva de toque estéreo. Medicamentos, antissépticos. Clorexidina degermante 2%, clorexidina alcoólica 0,5%,
Após a aplicação, necessário aguardar secagem espontânea. Aproximadamente 1 minuto. Atenção! Estimular o paciente a relatar qualquer desconforto. Avaliar a queixa de dor, febre, rubor, edema, drenagem de secreção. Remover o catéter imediatamente se houver suspeita de contaminação. Qualquer cobertura para catéter deve ser estéril. Trocar a cobertura imediatamente se houver suspeita de contaminação. A cobertura deve ser trocada se estiver solta, suja, úmida ou com a integridade comprometida. Cuidados com o curativo. Catéter de longa permanência semi-implantado. Após a cicatriz do ósteo, em média 2 a 4 semanas, pode-se manter o sítio de inserção descoberto. 1. Qualquer cobertura deve ser trocada imediatamente, independente do prazo, se estiver suja, solta ou úmida. 2. O atraso na troca da cobertura pode aumentar de 4 a 12 vezes o risco de infecção pela corrente sanguínea. Remoção do catéter venoso central. Avaliar diariamente necessidade de permanência do catéter venoso central. Trocar o catéter venoso central inserido na urgência ou outra instituição. Não trocar o catéter central rotineiramente para prevenir infecções. Não enviar ponta de catéter rotineiramente para a cultura. Catéter venoso periférico. Deve-se priorizar sítios de inserção no membro não dominante para as punções periféricas, mas pode ser considerada a preferência do paciente. Evitar região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, infiltração, flebite, necrose, áreas com infiltração e ou extravasamento prévios, áreas com outros procedimentos planejados. Inserção do catéter venoso periférico. A adequada higienização das mãos para a inserção dos catéteres venosos minimiza as chances de infecção do sítio. Higienização simples das mãos com água e sabão. Luva de procedimento. Evitar múltiplas tentativas de punção. Múltiplas tentativas de punções causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumentam custos e os riscos de complicações. Estabilizar o catéter para garantir segurança. Muita atenção na hora do banho. Protegem com curativo semi-oclusivo, gaze ou filme transparente. Cuidado durante a aspiração de vias aéreas. Manutenção do catéter venoso periférico. Estimular o paciente a relatar qualquer desconforto. Avaliar a queixa de dor, febre, rubor, edema, drenagem de secreção. Remover o catéter imediatamente se houver suspeita de contaminação. Qualquer cobertura para catéter deve ser estéril. Trocar a cobertura imediatamente se houver suspeita de contaminação. A cobertura deve ser trocada se estiver solta, suja, úmida ou com a integridade comprometida. Remoção do catéter venoso periférico. Avaliar diariamente necessidade de permanência do catéter. Trocar cateteres inseridos em situações de emergência. Em até 48 horas. Inclui o catéter inserido em outra instituição. Não troca o acesso venoso periférico rotineiramente. Trocar o acesso venoso periférico se apresentar sinais flogistíquicos e ou sujidade. Estas são as referências bibliográficas, utilizadas para a produção do conteúdo do treinamento. Qualquer dúvida ou curiosidade podem acessar. Agradecemos a sua presença.